Bem, amigos, volte-se comigo nesta noite para o Evangelho de João, o capítulo de número 6 e o versículo de número 26 e 27. João, capítulo 6, versículos de número 26 e 27, estas palavras tão gráficas do Senhor Jesus Cristo, dirigida àquela multidão. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. O tema de nossa reflexão nesta noite é: o que você está buscando? Bem, amigos, o Senhor Jesus Cristo, você se recorda do contexto, acabara de realizar um dos milagres mais conhecidos do ministério do Senhor em todo o seu período aqui na terra. A partir de apenas 5 pães e 2 pequenos peixes, ele alimentou uma multidão maior do que 5.000 pessoas e para muito, muito além do que este número. Uma multidão imensa de pessoas. E este milagre do Senhor Jesus Cristo naturalmente entusiasmou aquelas pessoas que tinham o costume de segui-lo e ver o seu ministério e ouvir a sua mensagem. E eles começaram a ver nele o Messias, aquele profetizado pelos seus profetas, a respeito de quem eles tinham ouvido nas sinagogas desde sua infância. E logo eles desejavam coroar o Senhor Jesus Cristo em Jerusalém à força. E nós lemos aqui no versículo de número 15 deste capítulo que, sabendo, pois, o Senhor Jesus que haviam de vir arrebatá-lo à força, isto é, para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Bem, o Senhor se retirara para o monte. E os discípulos, nós lemos na sequência, tomaram seus barcos para cruzar o lago da Galileia, chamado aqui de Mar da Galileia, para o outro lado, o lado oriental daquele lago. E na manhã seguinte, com o mesmo intuito de encontrar o Senhor Jesus Cristo, para ver mais um milagre, ou para receber mais uma refeição, aquela imensa multidão de homens e mulheres cruza também o lago pelo norte a pé, para encontrar o Senhor Jesus Cristo do outro lado. E no versículo de número 25, nós lemos que, achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Muito interessante a pergunta que eles fizeram. Eles não sabiam como o Senhor Jesus Cristo tinha chegado do outro lado do lago. Jesus tinha no dia anterior, na tarde anterior, subido ao monte, e nós lemos na sequência do Evangelho que ele subiu para orar. Os discípulos haviam seguido pelo mar, o lago, e aquela grande evento, não é, da natureza, acontece ali um vento, e eles temem, mas o Senhor vem andando por sobre as águas e apazigua aquelas águas e o vento, e então é dessa maneira que ele chega junto com os discípulos do outro lado. Mas eles não viram isso, eles não sabiam como o Senhor Jesus tinha chegado lá, e esta é a pergunta que eles fazem ao Senhor no versículo 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Que pergunta interessante. Então nós lemos essas palavras do Senhor Jesus Cristo no 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes. Interessante a resposta do Senhor Jesus. Eles fizeram uma pergunta sobre como ele chegar ali, mas ele responde algo que parece não ter nada a ver com a pergunta que eles responderam. Eles perguntaram: Senhor, como tu chegastes aqui? E o Senhor responde a pergunta que na verdade eles deveriam ter feito, e deixa por um momento de lado essa questão de logística. E essas palavras do Senhor Jesus Cristo são tão solenes e são tão tristes ao mesmo tempo. Na verdade, diz o Senhor, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Que palavras tão tremendas! Eles somente queriam um Messias político. Eles somente desejavam um Messias político, porque assim eles foram treinados pelos judeus, pelos rabinos, pelos sacerdotes, erradamente a esperar um Messias que seria um líder político neste mundo, um rei centrado em Jerusalém, que traria de volta a era de ouro dos judeus, que retomaria o trono de Davi, que expulsaria os gentios romanos e que traria de volta o período de ouro e de glória e de riqueza daquela nação. Eles somente queriam um Messias político, e assim eles foram treinados a entender. E essa multidão, ela não cria na missão do Salvador.
Ela não parecia entender o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nem responderiam a sua mensagem, nem responderiam a sua pregação. E dentro de pouco tempo, eles estariam clamando em multidão: crucifica-o. No versículo de número 26, o Senhor Jesus Cristo responde àquela multidão, dizendo: Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Essas são palavras tão solenes. Eles não buscaram o Salvador pelos sinais que o Senhor Jesus Cristo estava realizando, mas porque eles comeram do pão. Você percebe o que está por trás desta mensagem? O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Oh amigos, é a mesma realidade conosco. Eles não buscaram o Salvador pelos sinais. Eles não buscaram o Salvador pela mensagem por trás dos sinais. Ouça novamente essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes. Você entende o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Buscar a Jesus somente por uma satisfação corporal, física, é nada mais do que grosseria espiritual e incredulidade espiritual. Na verdade vos digo, que vós me buscais não pelos sinais, não pela mensagem por trás do milagre, o sinal para o que o milagre apontava, mas por uma refeição, por terem os seus estômagos saciados naquele momento. E esse é o tom dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, falando de uma maneira simples, direta: vocês me buscam por algo para o estômago. Na verdade, de fato, vos informo que vocês me buscam para algo, para o aqui e para o agora somente. Você veio aqui nesta noite, meu querido amigo, minha amiga, porque você decidiu talvez ir visitar uma igreja evangélica, alguém lhe convidou, ou você tem lido a Bíblia em casa. Mas será que o teu motivo ao vir aqui nesta noite, ao abrir a tua Bíblia, ao ouvir uma mensagem do Evangelho, é o motivo correto? Será que quando você busca a Deus ou se aproxima dele, buscar a Deus é se aproximar dele, lendo a palavra, ouvindo a mensagem do Evangelho, orando ao Senhor, será que você o busca nesta noite pelo motivo correto? Será que você veio por causa da mensagem do Evangelho, uma mensagem de salvação, ou apenas em busca de um benefício para esta vida, para o aqui e para o agora somente? E esta é a advertência solene por trás dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas, e todos nós temos necessidade, mas algumas pessoas às vezes se encontram diante de uma imensa, urgente necessidade. E no meio de algum conflito pessoal, familiar, talvez alguma grande necessidade, e elas dizem: eu preciso ir a uma igreja, eu preciso buscar uma igreja. Quem sabe fazendo isso, Deus não me ajuda a resolver aquele problema familiar, aquele problema de saúde ou de emprego. Eu preciso disso, vou pagar aquela dívida, eu vou buscar a Deus, eu vou me aproximar de Deus, eu vou ouvir a mensagem do Senhor. E há milhares de indivíduos hoje que afirmam ter uma fé em Jesus Cristo, uma fé na palavra de Deus, e são frequentadores assíduos em muitas e muitas igrejas, mas que estão ali por um benefício para esta vida somente. Eu tenho uma dívida, eu tenho um problema no meu lar, eu estou com uma necessidade financeira, eu tenho um problema de saúde sério e grave no momento, então deixa eu dar uma chance para Jesus, deixa eu dar uma chance para a igreja, deixa eu frequentar uma igreja, quem sabe ele não muda a situação, ele não sorri sobre mim e vê que eu estou fazendo alguma coisa religiosa e começa a me ajudar nessa questão material e emocional que eu tenho no momento. Meu casamento não está indo bem, deixa-me participar de uma igreja, deixa-me ouvir o Evangelho, me juntar com essas pessoas que me convidam sempre para estar na igreja. Eu tenho um problema, eu vou dar uma chance a Jesus, eu vou dar uma chance à igreja. Eu não estou muito bem no momento, eu não gosto muito de ter que fazer isso, porque eu sei que eu vou ter que deixar certos vícios e certos pecados que eu amo e que eu estou preso, mas as coisas não estão indo muito bem na minha vida. Há um problema financeiro, há um problema de saúde. Então é melhor que eu comece a seguir Jesus por algum tempo para ver se essas coisas são resolvidas. Ao fazer assim, você trata a Cristo e a Bíblia e a Igreja do Senhor Jesus Cristo como nada mais do que um amuleto.
E eu preciso esfregar esse amuleto para ver se as coisas são resolvidas na minha vida. E é exatamente isso que está incluso no tom da palavra do Senhor Jesus Cristo nesses versículos. Será que você está se aproximando de Deus nesta noite ou nestes últimos dias por algo para esta vida somente? Para o aqui, para o agora somente, enquanto você deseja ao mesmo tempo manter as tuas ambições e manter aqueles pecados que você tanto estima e cuida e os mantém ali crescendo mais e mais. Essa é a maneira errada de se aproximar de Deus. Ali estava diante do Senhor, diante daquela multidão, o Salvador prometido por séculos. Ali estava diante deles aqueles que eles esperavam tão ansiosamente por décadas e séculos a fio. Ali estava Jesus Cristo, ali estava o Deus eterno encarnado. Uma oportunidade para ouvir o Evangelho, uma oportunidade para virem ao Salvador e terem seus pecados perdoados. O Filho de Deus entre os homens andando sobre a face da terra. E tudo o que eles viam em Jesus Cristo era uma oportunidade para avançarem na vida e terem as suas necessidades físicas saciadas. Que palavras são essas do versículo 26? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Porque eles se aproximavam de Jesus. O que leva você a frequentar uma igreja? O que você está buscando? Quando você ora a Deus, quando você lê a Bíblia, quando você vem aqui nesta noite a alguma igreja onde o Evangelho é pregado de uma maneira clara e bíblica, você está buscando a Deus por quem Ele é? Você está buscando o Senhor, o Salvador, para o perdão de teus pecados? Você veio pela mensagem que Ele trouxe a este mundo, ou você veio por algo mais? O que você está buscando nesta noite ao entrar aqui? Aquilo que você deseja receber de Deus é aquilo que Deus promete te dar? Você está buscando aquilo que Ele oferece e promete em Sua palavra? Essas são questões importantes e nós precisamos respondê-las com toda a seriedade. Será que ainda eu estou debaixo da falsa noção que Deus tem enviado o Seu Filho a este mundo para viver e para sofrer e morrer daquela maneira simplesmente para curar a nossa conta bancária e curar os nossos relacionamentos partidos neste mundo? Se nós buscamos a Deus por benefícios somente para esta vida, somente para o aqui e para o agora, primeiramente, isso é uma prova de que os nossos olhos não estão no Senhor, mas nos pães e nos peixes. A multidão estava admirada do poder do Senhor Jesus Cristo. E não era de se admirar, não é? Que elas estavam admiradas. Eles viram o Senhor Jesus Cristo fazer coisas que nenhum daqueles líderes judeus tinham jamais feito. Eles ouviam o Senhor Jesus Cristo, que embora andasse para cima e para baixo com roupas simples, mas quando Ele falava, eles se penduravam nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ao ponto de dizer: ninguém jamais, nenhum homem falou com palavras como este homem. E eles estavam impressionados com a doutrina do Senhor, impressionados com o poder do Senhor. Eles viram o Senhor ressuscitar os mortos, eles viram o Senhor dar vista aos cegos, levantar os paralíticos. E nós não estamos falando aqui de enfermidades psicossomáticas, uma dor não sei aonde que um curandeiro evangélico tira. Nós estamos falando de pessoas que não tinham um globo ocular, que foi reconstruído o tecido e as moléculas, criação do nada. Eles viram mortos, defuntos, fétidos voltarem à vida e falar, serem trazidos de volta às suas famílias. Eles viram o Senhor controlar as leis da natureza andando sobre a água. E eles viram o Senhor perdoando pecados. Eles estavam impressionados com o Senhor Jesus Cristo. A multidão estava impressionada, mas não com a sua mensagem, mas não com a sua pessoa. Eles não queriam nada mais do que uma refeição. E aquela foi uma refeição completa. E eles comeram naquele dia, e eles ficaram saciados. Alguns daqueles, ou a maioria daqueles, eram pessoas tão pobres que eles não sabiam há muito tempo já o que é estar saciados. E naquela tarde, eles comeram o suficiente e ficaram saciados e comeram quanto queriam. Ele sobejou tanto, foi uma refeição tão saborosa, tenho certeza absoluta disso. Se aquele vinho que o Senhor criou naquelas bodas foi o melhor dos vinhos,
pode ter certeza que estes pães e estes peixes tinham um sabor tão apropriado para o paladar e a língua que Deus criou, e eles ficaram impressionados com isso. Foi uma refeição gratuita, os discípulos do Senhor não passaram depois com a conta, e aqueles 10% de serviço que você tem que engolir seco, nenhuma conta foi apresentada, foi uma refeição gratuita, e eles tiveram tudo isso provido para eles pelo Senhor naquele dia. Isso lhes deixou maravilhado com o Senhor Jesus Cristo, e é por isso que eles correram para aquele outro lado do lago para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Eles queriam mais daquele pão, eles queriam mais daqueles peixes, e o Senhor, sabendo disso, que os olhos deles estavam nos pães e nos peixes, não no Salvador, proclama essas palavras, ou declara estas palavras. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, me buscais não pelos sinais. Senhor Jesus, como tu chegou aqui? Deixa eu começar uma conversa. E o Senhor Jesus Cristo vai direto ao âmago da questão. Vocês me buscam não pelos sinais, não pela mensagem para a qual aquele sinal de ontem aponta, que diz que se Ele pode saciar a fome física humana, Ele é o pão da vida para saciar o nosso vazio. Sem Deus, sem paz, sem perdão, Ele veio para dar vida e salvação. Se Ele sacia a sede de uma pessoa, de uma mulher no poço em Samaria, Ele também é a água da vida. Eles simplesmente não estavam buscando o Salvador pela mensagem para a qual os sinais apontavam. E o Senhor Jesus Cristo precisa repreendê-los. Vós me buscais. Meus amigos, o Senhor Jesus Cristo sabe não somente o que nós fazemos a cada dia, mas o porquê nós fazemos. Vós me buscais por esta razão. Porque eles seguiram o Senhor Jesus Cristo? Eles não seguiram por causa de sua doutrina, nós vimos. Não pelos sinais que vistes. Eles não consideraram a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eles não consideraram os fatos por trás. Esse é o Messias. Tudo aquilo que os profetas diziam que Ele iria fazer, aqui está Ele. Ele ressuscita os mortos. O Espírito do Senhor está sobre Ele para curar os corações quebrantados, para dar vista aos cegos. Eles simplesmente se esqueceram da mensagem que tanto tinham ouvido por tanto tempo. Eles não consideraram o Salvador. Muitas vezes você conversa com algumas pessoas na rua, no metrô, e no meio da conversa a pessoa diz, você está conversando sobre um tema espiritual, a Bíblia, e a pessoa te diz: meu amigo, meu querido, eu tenho certeza que Deus está satisfeito comigo. Sabe por quê? Então ela começa a te contar uma história, ele começa a te contar uma história. Deus fez isso por mim naquele ano, e aconteceu isso, e Deus fez isso e aquilo. Estava conversando com a senhora um outro dia, e ela me disse, algum tempo atrás, na verdade, ela me disse: eu creio que Deus está satisfeito comigo, porque Ele me abençoa. Eu vejo sempre a mão de Deus em minha vida. E a minha filha iria se casar, e não tinha nada, não tinha roupa, não tinha lençol, não tinha cobertor, não tinha nada para casa. E eu clamei a Deus, eu pedi a Ele, e Ele abençoou, e de repente ela tinha tudo que ela precisava antes do casamento, e as pessoas doaram. Isso é verdade, nós cremos nisso, isso é maravilhoso, mas as pessoas penduram a sua confiança de um relacionamento com Deus, em intervenções de Deus em suas vidas. Que bom, querido, que bom que Deus lhe abençoou de alguma maneira. Ele tirou de um acidente, de um problema, Ele curou de uma enfermidade muito séria, mas será que você já encarou os fatos diante deste milagre, desta intervenção? Que o simples fato de Deus de fato te abençoar e trazer algo à tua vida e curar uma enfermidade, restaurar um lar, isso não perdoou os teus pecados. E isso não te trouxe um relacionamento com Deus que vem somente pelo perdão e pela reconciliação. Será que você veio a Jesus Cristo ou está encarando o Senhor por causa da mensagem deste sinal? Ou você tomou esses pães e peixes, essa bênção, esse milagre para se alimentar e seguir em frente longe de Deus, sem buscar o Salvador, sem se submeter à vontade do Senhor, que é se arrepender e crer no Evangelho? Você já encarou os fatos diante dessas situações? Eu creio que Ele te abençoe, porque Deus é assim, tão generoso e tão bondoso. Ele nos livra de tantas situações, na verdade, mas isso não perdoa os nossos pecados. Você sabe o que Deus está fazendo em situações como essa? Ele está dizendo para você, em tua mente: eu existo, eu sou real,
eu mesmo intervenho em sua vida de uma maneira tão clara quando você me pede para que você saiba que eu estou aqui e que a minha palavra é verdadeira. Você precisa agora vir a mim. E nós não nos voltamos ao Salvador diante desses sinais, diante dessas mensagens. Que terrível! Quão triste é a nossa situação. Nós não chegamos às conclusões certas. Por que Deus fez isso? Porque Ele me curou desta enfermidade, eu sei que foi Ele. O médico desenganou, os exames desenganaram, e de repente as coisas dentro do quarto da sala de cirurgia, tira-se um raio-x, foi embora o câncer, foi embora o problema. Certamente foi Deus, porque Ele opera milagres segundo a vontade dEle. Mas será que você já encorou os teus fatos? Que isso ainda não perdoou os teus pecados, e que você precisa vir ao Salvador para ter o perdão e a certeza de vida eterna. Essa é a mensagem da intervenção de Deus em nossas vidas. Por que eles seguiram a Cristo? Por causa de seus estômagos. Vós me seguis, diz o Salvador, não pelos sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Essas são palavras tão sérias, tão solenes. Muitas pessoas seguem a Deus por causa do pão, não por causa de sua mensagem. Muitos estão interessados em vir a uma igreja para ver de que maneira podem se beneficiar nesta vida e nesta vida somente. Será este o teu caso nesta noite? Será esta a razão por que você veio aqui nesta noite? Amigos, há uma grande advertência neste versículo. Veja o versículo de número 27 agora. Trabalhai pela comida que perece, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Há uma advertência nestas palavras para aqueles que dizem crer em Deus. Se você busca Deus e o adora por aquilo que você imagina Deus ser capaz de prover em tua vida física, humana, temporal, para os teus interesses somente para o aqui e para o agora, você está trabalhando ou vivendo, ou se esforçando para buscar a Deus por algo que perece. Observe essas palavras. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Você está buscando e se esforçando por algo que é perecível. Você está buscando a Deus por algo que é passageiro somente, por algo que não permanece para a eternidade. Esse é o sentido. Trabalhai pela comida que permanece. Ele não está condenando o trabalho físico. Ele não está condenando fazer um bom esforço para melhorar na vida e na carreira. Ele não está dizendo que você não deve se esforçar e estudar e fazer o seu melhor e tentar prover para o lar e para a família alguma coisa boa ou decente, alguma coisa do tipo. O que ele está condenando é tornar esta vida e o aqui e o agora somente como o eixo em torno do qual toda a roda da nossa vida gira. É uma comparação, não é, entre coisas materiais e coisas espirituais que ele está fazendo aqui. Trabalhar, ele diz, trabalhar por algo, na palavra do Senhor tem uma intenção espiritual. Trabalhar nestas palavras do Senhor significa viver para isso. Por que ele está usando trabalhar? É porque a maior parte da nossa vida nós gastamos trabalhando. Viver ou trabalhar ou gastar os teus anos para construir algo somente para o aqui e para o agora, uma carreira, uma casa, um sonho, uma profissão, e gastar anos e anos e anos a fio e fazer isso que muitas vezes é legítimo e necessário, mas fazer isso em negligência daquilo que é mais importante você possui, que é a tua alma, que a possibilidade nessa vida buscar o Senhor e ter o perdão de teus pecados, é trabalhar e é gastar a tua vida, as tuas emoções e a tua energia por algo que tem uma data de validade que logo perecerá. Trabalhai, diz o Salvador, somente a tua alma é eterna, somente a tua alma permanece para sempre. Um dia, meus amigos, nós teremos que deixar este corpo para trás e a nossa alma subirá para a presença do Senhor. E todas as experiências e diplomas e conquistas e prazeres e tudo aquilo que nós acumulamos com tanto esforço e com tanto custo terá que perecer e ser consumido juntamente com o nosso corpo e com este mundo. Essa é uma verdade tão tremenda. Trabalhar por aquilo que permanece é gastar os teus dias, por melhor que sejam estes dias, sem buscar a Deus, sem colocá-lo em primeiro lugar e buscar uma reconciliação com Ele, pelo perdão,
em Jesus Cristo. Colocar tudo mais em primeiro lugar e negligenciar a tua alma é viver por algo que não vale a pena. É viver por algo que não irá durar. E você terá que deixar estas coisas para trás. Sem buscar o perdão, sem buscar a salvação, o resultado de uma vida concluída assim é perdição, é condenação. Eu vivi e eu passei por aqui, mas eu nunca busquei com seriedade o Senhor. E aquilo que Ele veio fazer neste mundo e a sua mensagem, Ele veio trazer perdão e salvação. Amigos, tome esta exortação. Se você busca da parte de Deus uma bênção somente para esta vida, ainda embora talvez você receba isso do Senhor, como eles também receberam, porque eles foram alimentados, isso perecerá um dia. E você terá que deixar estas coisas para trás. Uma saúde restaurada, maravilhoso, um conforto material tão bom, tudo isso não te servirá de nada no último dia da tua vida. Lázaro foi ressuscitado, mas ele precisou morrer novamente. E aquelas pessoas que se alimentaram tiveram fome outra vez. E aqueles homens que foram tão abençoados de uma maneira material, assim falando, precisaram ter suas necessidades materiais supridas outra vez. O que é essa comida que perece? São as coisas desta vida. Diplomas, carreiras, conquistas, histórias para contar para os meus amigos, gabações da vida, conquistas pessoais, coisas boas e coisas legítimas também. Tudo isso é comida e nós alimentamos a nossa mente e o nosso dia a dia em busca destas coisas e nós nos preenchemos disso e as nossas horas e os nossos dias e o nosso tempo e todo o nosso esforço físico e mental é dedicado para estas coisas. Esse é o nosso trabalho. E nós temos trabalhado tantas vezes somente por estas coisas. Coisas que perecem, coisas que não duram para sempre, coisas que você não pode levar com você para a eternidade, para a presença do teu Criador, coisas que têm uma natureza física, perecível, uma data de validade, e quando você menos espera, elas já não te servem mais. Elas perdem o gosto, e você perde o prazer com elas, e elas não te satisfazem, e às vezes elas se esgotam tão rapidamente. Os melhores dos prazeres logo se vão. São coisas que perecem, são coisas que não permanecem. Por mais abundante que você tenha destas coisas desta vida, elas logo se irão, elas logo se acabarão. Por mais prazer que você tenha extraído de algo, de uma profissão, de uma carreira, isso irá cessar. Podem durar muitos anos, são necessários, são legítimos, mas se você dedica a tua alma e a tua mente somente para isso, isso perecerá. E você terá que deixar estas coisas para trás. Esta é uma comida que perece, ela não permanece. Veja esse versículo 27 outra vez. Trabalhai, diz o Salvador, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A comida que permanece para sempre é um relacionamento com Deus, é andar com o Senhor, é conhecer a Ele, é ter o perdão de teus pecados e a certeza de vida eterna, é ter um relacionamento com o teu Criador, é saber e sentir e conhecer que você tem um lugar no céu preparado por você e poder seguir em direção àquele último dia com clareza em tua mente, com certeza e sabendo para onde você está indo. Essa é uma comida que não perece. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Todos nós somos pecadores aqui nesta sala. Nossa verdadeira necessidade de perdão, nossa verdadeira necessidade é de reconciliação com Deus. Trabalhar pela comida que permanece significa buscar o perdão do Senhor enquanto há tempo. E a certeza de vida eterna, por ter um tesouro no céu, por ter um relacionamento com Deus, uma coroa de justiça que não perece, uma vida eterna. Essas são coisas que vêm com a conversão. São coisas que nos são dadas na salvação. Uma felicidade que durará todo o tempo que você existirá, por toda a eternidade. Você pensa sobre estas coisas? Você as coloca na balança? Você compara com aquilo que você tem buscado nesta vida em negligência da tua alma? Talvez. Trabalhai, diz o Salvador, pela comida que permanece, a qual o Filho do Homem vos dará. É de Jesus que se recebe estas coisas, é da mão do Salvador. Quando você se volta a Ele em tua necessidade de perdão,
e você diz a Ele: Senhor, eu sou um pecador, eu entendo agora. O Senhor veio a este mundo não para saciar o meu estômago somente e cobrir a minha pele. O teu nome é salvação, Jesus, Salvador. Eu entendo agora, eu sou esse pecador. Eu preciso de perdão e reconciliação, Senhor. Eu entendo, eu necessito de vida e salvação. É da mão dele que você recebe essa comida para a vida eterna. Você vem como uma pessoa sedenta, como uma pessoa faminta por perdão. Você reconhece a tua necessidade de perdão. Você é uma criança, você é um adulto, você é um ancião. Você olha para si mesmo e diz: eu preciso de perdão. Eu preciso de reconciliação. Eu preciso de saber e conhecer o amor de Deus em minha vida e a certeza de vida eterna. Senhor, eu venho a Ti de mãos vazias. Eu não tenho méritos. Eu não tenho nada com que eu possa trocar por minha salvação. Eu sou um falido moralmente falando, espiritualmente falando. Eu não consigo viver a vida que a Tua lei requer, mas eu venho como um pecador convicto e eu Te peço por vida e salvação. É recebido das mãos do Senhor. Ouça essas palavras: pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Você percebe o que está escrito aqui? Deixe-me correr para a conclusão. A qual Deus, o Pai, o selou. A vida eterna, o Filho do Homem vos dará. A comida que permanece para sempre. Pense sobre isso por um minuto. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo te oferece nesta noite. E é isso que você deve buscar dele. A comida que permanece para a eternidade é o seu corpo e a sua carne, o seu sangue, que foi entregue no lugar de pecadores quando ele foi àquela cruz, voluntariamente, para morrer no lugar de pecadores, para derramar o seu sangue precioso. E um dia ele disse: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem parte comigo. Você sabe o que ele quis dizer? Aqueles judeus se escandalizaram quando ouviram isso. Eles disseram: nós vamos ter que beber o sangue desse homem. Que doutrina estranha e mística é essa? E eles se escandalizaram e se apartaram novamente de Jesus. Mas ele estava falando sobre vir a Jesus e ter os méritos dele oferecido naquela cruz, e aquilo que ele realizou para pagar no lugar de pecadores, para perdoar e salvar, ter a sua vida em tua alma, a vida de Deus, que vem pelo perdão e a reconciliação. Essa é a comida que jamais irá perecer. Jesus Cristo, Salvador, o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Esses judeus olharam para Jesus Cristo e disseram: o que você está dizendo? Mostra-nos um sinal. Um sinal? Eles acabaram de ver o milagre como aqueles que queriam um sinal. Que sinal eles queriam? Fogo descendo do céu, como no tempo de Elias? Alguma coisa que eles leram nos profetas? Um sinal eles queriam. E a resposta do Senhor Jesus será, dentro de alguns capítulos: o único sinal que será dado será aquele, quando o Senhor for levantado naquela cruz, como Moisés levantou aquela serpente. Este é o sinal, este é o pão que veio do céu. Meus queridos amigos, sem Jesus Cristo Salvador em tua vida, pelo perdão e a reconciliação, você não terá satisfação nesta vida. Você não terá a verdadeira paz nesta vida. Você não encontrará sentido profundo e real de tua existência, nem terá esperança para além do túmulo, sem comer este pão que desceu do céu, que é o Salvador que veio a este mundo para dar a sua vida no lugar de pecadores. Você não encontrará paz, nem satisfação, nem alegria, nem plenitude de vida. Jesus Cristo Salvador, para ser o pão que desceu do céu, ele precisou ser moído, ele precisou ser triturado. Ele mesmo disse: o grão de trigo não permanece vivo, não produz frutos se primeiro não morrer. Para ser o pão do céu, o grão de trigo precisou primeiro ser triturado. E naquelas 6 horas de agonia, e naquela cruz de dor e agonia, quando ele levou sobre si mesmo os pecados de milhões e milhões e milhões e milhões de homens e mulheres que ao longo da história ouviriam a voz do Salvador no Evangelho, reconheceriam seus pecados e creriam nele. Se você se voltar ao Salvador nesta noite e olhar para a mensagem dos sinais de Deus em tua vida, tantas intervenções de Deus, e crer no Salvador e comer este pão do céu, você jamais terá fome espiritual e jamais terá dúvida novamente sobre o amor de Deus
e sobre o que te aguarda na eternidade, a qual o Filho do Homem vos dará, diz o Salvador. Peça a Ele. Peça. Se é Ele quem dá, você deve pedir. O fato de que Ele dá a vida eterna àquele que o pede é um maravilhoso encorajamento a mim e a você nesta noite. Você tem dúvidas? Você tem medo? Você sente que já se afastou demasiadamente do Senhor? Você sente que está preso a tantos pecados? Você sente que o teu coração é muito duro, muito frio, e a incredulidade parece ter tentáculos em volta de você? Peça ao Senhor. Peça por perdão, peça por vida. É isso que Ele está dizendo. Se você pedir, Ele te dará. Essa é uma salvação gratuita. Esse é um perdão verdadeiro. Ele não restringirá o teu pedido. Ele não dirá para você: bom, primeiro você precisa dar uma oferta de tantos reais para ter uma bênção. Ele simplesmente te dará se você pedir. Não há uma conta escondida, não há um subterfúgio. Essa ponte que conduz à vida eterna não possui pedágios. Ele mesmo abriu. Se você simplesmente pedir por vida e salvação, Ele te dará o perdão e a certeza de vida eterna. Ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus respondeu e disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai Deus o selou. E no versículo de número 28 eles respondem e disse: que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles compreenderam que o Senhor Jesus Cristo estava falando sobre coisas espirituais. E a resposta deles, inicialmente, parece ser uma resposta sincera. Que faremos para executar as obras do Senhor? Mas eles estavam errados na maneira de perguntar. Eles estavam perguntando: Senhor, o que devo fazer? O que está em mim, na minha capacidade, no meu poder, para herdar a vida eterna? Qual é a obra de Deus? O que eu devo fazer? E a resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo 29 é esta. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. É isso que Deus requer de você, e é isso que será aceito por Deus, por você. Aquilo que Deus espera que seja feito por alguém para ter perdão e certeza de salvação, está declarado aqui: que creiais naquele que Ele enviou. Que palavras tão tremendas! Esta é a única obra que você deve fazer. Você não precisa subir a escadaria de uma igreja de joelho. Você não precisa ir a um monastério. Você não precisa pular uma fogueira santa de Israel. Você não precisa andar por um vale de sal. Você não precisa entregar o teu dinheiro, nem o teu corpo, nem se sacrificar fisicamente. A obra, o trabalho, o que você deve fazer é crer em Jesus Cristo e crer naquilo que Ele disse. E se Ele te diz que você deve se arrepender, você deve responder se arrependendo diante dEle. Você deve pôr a tua fé somente nele. Esta é a obra que o Pai comanda, e é isso que você precisa fazer. Meus queridos, será que isso é tão difícil? Crer em Jesus e responder ao Evangelho em arrependimento de teus pecados diante de Deus e uma simples fé. Será que isso é tão difícil? Bem, para o orgulho humano isso é muito difícil. Mas é muito fácil. Só crer e mais nada. E os meus méritos? E as minhas boas obras e o meu bom currículo? Isso é muito barato. Somente crer em Jesus Cristo. Sabe o que você está fazendo? Você quer colocar o preço na salvação. Mas se Deus tivesse que colocar um preço de acordo com o que ela vale, Ele o fez, na verdade, você não conseguiria pagar, porque Ele requer uma vida perfeita, uma vida reta, todos os dias de tua vida, sem jamais pecar no pensamento, no coração, amando a Deus de todo o coração e todo o entendimento. Você quer pagar este preço? Alguém já pagou. Ele desceu do céu, Ele viveu uma vida perfeita, Ele entregou a sua vida para pagar no lugar de pecadores. Você tem tudo o que você precisa crer nele desta maneira. E crer é responder ao Evangelho, crer é se arrepender, crer é confessar os teus pecados a Ele, crer é virar as tuas costas para aquelas coisas que te mantêm longe do Senhor. Crer é desejar vida e salvação hoje, aqui e agora. Crer é vir ao Senhor e se entregar por inteiro. Essa é a vontade de Deus para você e para mim. É isso que Jesus está dizendo nessas palavras. Jesus respondeu-lhes e disse: a obra de Deus é esta,
que creiais naquele que ele enviou, a vontade de Deus, a obra de Deus. No versículo de número 40 ele diz estas palavras: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você percebe esta vontade de Deus? Você não pode ver a Jesus com os olhos físicos, mas você pode vê-lo pela fé. E você tira todas estas coisas de diante da tua visão, que reduzem a glória do Salvador a um mero curandeiro, a um mero profeta, que veio apenas para saciar o meu estômago. Você remove esta falsa mensagem, você olha para ele como ele é proclamado na Bíblia, como Salvador, que está pronto a perdoar. Você olha com os olhos da fé e você diz: Senhor, salva a minha alma, perdoa os meus pecados. Você faz desta maneira com humildade, você se entrega por inteiro, você o busca, você o encontra, você é salvo e você é salvo para sempre.